Contando com 5 membros plenos e 4 membros associados, o Mercosul, Mercado Comum do Sul, tem uma população combinada de mais de 365 milhões de habitantes. Além disso, seu PIB somado às economias de todos os membros chega a quase 4 trilhões de dólares. Inicialmente um projeto promissor, hoje o Mercosul não inspira tanto otimismo. Mas como se formou o Mercosul e como chegou à situação atual? Há como ter esperança no seu futuro? Eu sou Pedro Rodrigues, sejam bem-vindos ao Manual do Brasil. Os 4 membros associados do Mercosul são Chile, Colômbia, Peru, Equador. E os 5 plenos: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. Quer dizer, na verdade, a Venezuela se encontra suspensa desde 1º de dezembro de 2016 por não cumprir com as diretrizes do Mercosul, especialmente quanto à defesa e promoção dos direitos humanos. Guiana, Suriname e Bolívia estão em processo de adesão para integrarem esse bloco. A diferença entre membros plenos e membros associados, primeiro, é de que entre os membros plenos há um estágio mais avançado de eliminação de barreiras econômicas para o comércio intrabloco. Segundo, os membros associados têm reduzido o poder deliberativo dentro do bloco. Esse grupo que forma o Mercosul se caracteriza como uma união aduaneira. Mas, Pedro, o que é uma união aduaneira? Bem, é um tipo de área de livre comércio. E o que é uma área de livre comércio? Você pode se perguntar logo em seguida. As áreas de livre comércio são regiões que englobam mais de um país, onde barreiras comerciais para produtos comercializados entre esses países são aliviadas ou totalmente suspensas. Já barreiras comerciais são modos que o governo tem de favorecer o produto nacional em relação ao produto estrangeiro, interferindo diretamente na economia através de tarifas em cima de produtos estrangeiros, cotas ou subsídios para produtos nacionais. Áreas de livre comércio podem possuir ou não políticas públicas comerciais comuns, ou seja, podem somente ser países que eliminaram barreiras comerciais entre si e nada mais. No caso das áreas de livre comércio que possuem políticas comerciais comuns, elas se dividem em 3 tipos. A união aduaneira, como no caso do Mercosul, aqui além da livre circulação de bens produzidos entre países membros, temos uma taxa externa comum, ou seja, uma taxa aplicada em produtos de países de fora da União, que é adotada por todos os membros de forma igualitária. No mercado comum, há a livre circulação de bens, de capital, de mão de obra e de cidadãos entre os países membros. Já a União Econômica e Monetária, além das medidas tomadas como no mercado comum, aqui há também a unificação de uma moeda comum a todos os países membros. Talvez o maior exemplo seja o caso da União Europeia. Já que a gente entendeu um pouquinho melhor que tipo de organização é o Mercosul, agora podemos ver um pouco da sua história. Mas antes, se essa é a sua primeira visita aqui no nosso canal, não esquece de apertar esse botão vermelho aqui embaixo para você se inscrever. E já aperta o sininho para você ser notificado de novos vídeos que a gente ainda vai lançar por aqui. A história de qualquer área de livre comércio começa a partir da percepção de que um país isolado, muito fechado, é simplesmente menos desenvolvido economicamente. Portanto, estreitar laços com parceiros comerciais é uma consequência natural de vivermos num mundo que, devido aos avanços tecnológicos e sociopolíticos, possibilita trocas mais intensas entre as nações. E no caso do Mercosul, a aproximação comercial que deu origem à União foi entre Brasil e Argentina, as 2 maiores economias desse grupo. Brasil e Argentina sempre variam entre competição e cooperação, mas com a redemocratização e a globalização atingindo os 2 países, em 1986 houve o primeiro passo para tentar consolidar a total cooperação entre os vizinhos. Nesse ano foi criado o Programa de Integração e Cooperação Econômica, que buscava aumentar o comércio bilateral entre Brasil e Argentina. Já em 88, ambos os países assinaram o Tratado de Integração, Cooperação e Desenvolvimento, visando a formação de um mercado comum em 10 anos, o que acabou sendo somente de onde se originou o Mercosul. A partir desse tratado, em julho de 90, Brasil e Argentina assinaram a Ata de Buenos Aires, que visava a total integração alfandegária. A partir desse dia, esse objetivo deveria ser alcançado até 31 de dezembro de 94. Porém, em setembro de 90, Paraguai e Uruguai demonstraram grande interesse em fazer parte dessa área de livre comércio. Assim, em 26 de março de 91, Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai assinaram o Tratado de Assunção, que, assim como na Ata de Buenos Aires, determinava que em 31 de dezembro de 94 seria a data de limite para o estabelecimento da área de livre comércio. No Tratado de Assunção já estava descrita uma redução
redução de tarifas entre os países membros, inicialmente de 47%, mas que seria reduzida semestralmente até que se chegasse ao livre comércio pleno em dezembro de 94. E exatamente em dezembro de 94 foi assinado um protocolo adicional ao Tratado de Assunção, o tal Protocolo de Ouro Preto, onde se definiu a estrutura institucional do Mercosul e foram concedidos prazos estendidos devido a diferenças nas estruturas produtivas dos quatro países. Assim, somente em 2006 que a União Aduaneira do Mercosul estaria consolidada. O corpo institucional definido pelo Protocolo de Ouro Preto consistia no Conselho do Mercado Comum, Grupo Mercado Comum e Comissão de Comércio. Antes desses, há também dois órgãos consultivos: a Comissão Parlamentar Conjunta, formada por 16 parlamentares de cada país membro, que foi substituída em dezembro de 2006 pelo Parlamento do Mercosul, e o Foro Consultivo Econômico-Social, com representantes de setores das economias dos membros, que se manifesta através da recomendação ao Grupo Mercado Comum. Por fim, temos a Secretaria do Mercosul, que presta apoio a todos esses demais órgãos, e esse quadro institucional, junto aos ânimos iniciais entre os países membros, que gerou bons resultados iniciais. O comércio interregional foi de 11% para 21% entre 91 e 96. No mesmo período, a corrente de comércio, ou seja, exportações mais importações entre Brasil e parceiros do Mercosul, triplicou de valor, indo de quase 5 bilhões para mais de 15 bilhões de dólares. Mas a boa fase inicial não durou muito. Entre 98 e 2002, o bloco passou por uma primeira crise. Entre 97 e 99, houve uma queda de mais de 25% no volume do comércio intrabloco. Os motivos dessa crise foram tanto baixo desempenho econômico de Brasil e Argentina, quanto tensões comerciais entre esses países. O Brasil havia desvalorizado sua moeda, o que fez dos seus produtos altamente competitivos na Argentina através da União Aduaneira e que foi interpretado pelos nossos irmãos como uma estratégia injusta, que iria piorar seu momento de crise. Em resposta, a Argentina elevou algumas tarifas acima da tarifa externa comum. Porém, a partir de 2003, as diferenças entre os países começaram a ser sanadas, já que a partir desse ano, os presidentes das diferentes nações estavam alinhados ideologicamente. Assim foi quando Lula começou a governar o Brasil e Kirchner a Argentina. Também no Uruguai, Tabaré Vázquez, na tendência ideológica similar a Lula e Kirchner, foi eleito em 2004. Nesse período entre 2003 e 2004, os indicadores econômicos do bloco voltaram a melhorar, um aumento de 25% no volume de comércio intrabloco. No mesmo período, se aprofundaram debates acerca das reformas institucionais, inclusive debates sobre como solucionar o grave problema da simetria econômica entre os países membros. Para a gente ter uma ideia, o Brasil é responsável por cerca de 70% do PIB do Mercosul e a Argentina por cerca de 20%. Demais países membros não chegam a 10% juntos. Ou seja, há uma simetria muito grande entre os países, que torna o livre comércio muito mais favorável para Brasil e Argentina, mais especialmente para o Brasil, que registra fortes superávites em relação a todos os outros países. Paraguai e Uruguai têm expressado descontentamento e pedem que hajam concessões econômicas que compensem essa assimetria. Em resposta a esse problema, em 2004 foi criado o Fundo de Convergência Estrutural do Mercosul, que teria por função solucionar essa situação e favorecer a coesão entre os países membros do Mercosul, o que não parece ter ajudado muito. O desequilíbrio permaneceu e permanece até hoje sem grandes compensações. E não foi só o problema da simetria e da coesão entre os países membros que não foi resolvido. Com a sequência de crise na Argentina e com a crise de 2014 no Brasil, que se estende até hoje, o bloco sofreu bastante. O problema de assimetria entre os países, gerando um ambiente mais de desconfiança do que de cooperação, com as duas principais economias do bloco nunca mais saindo de crises, o resultado só pode ser uma integração estagnada, que é a atual situação do Mercosul. Apesar da estagnação, o Mercosul ainda conta com duas cartas na manga que podem manter a ideia do bloco viva por mais algum tempo. Uma é a tentativa do governo brasileiro e argentino na criação de uma moeda comum que seria utilizada somente nas transações financeiras e comerciais entre os países membros. Essa saída me parece mais uma tentativa acadêmica do que alguma coisa com resultados práticos. Criar e lastrear uma moeda não é uma tarefa simples, principalmente se tratando de um país em frangalhos econômicos, com a segurança jurídica questionável e política complicada que acontece hoje na nossa vizinha Argentina. A outra carta na manga, na verdade, com um potencial bem maior de manter o Mercosul vivo, é o Acordo de Associação Mercosul-União Europeia. Esse acordo prevê uma relação de livre comércio entre os dois blocos, com eliminação gradual de barreiras comerciais. Da parte que mais interessa ao Mercosul, ou seja, o comércio de commodities, a União Europeia se compromete a liberar taxas de 99% dos produtos agrícolas comercializados. Isso se daria como 81,7% dos produtos completamente isentos de taxas e 17%
7,7 recebendo tratamento especial como algum tipo de cota. Sendo a União Europeia o maior parceiro comercial do Mercosul, ter uma relação de livre comércio com ela é altamente benéfico para o bloco. No caso do Brasil, caso tudo dê certo, se espera que até 2034 haja um acréscimo de 125 bilhões de dólares do nosso PIB através desse acordo. Não só isso, a área de livre comércio entre os dois blocos seria responsável por mais de 1/4 do PIB mundial. Um projeto muito grande de fato. As negociações para concluir esse tratado foram longas, cheias de indas e vindas e remontam de 95, com representantes assinando em 15 de dezembro o Acordo de Cooperação Mercosul-União Europeia, que seria a semente para o atual acordo. Mas as negociações de fato só progrediram nesse acordo para o atual, que começaram em 99, numa reunião em junho no Rio de Janeiro, onde se reuniram chefes de Estado e de governo dos países interessados. Após essa reunião, houve várias rodadas de negociação e pausas que duraram alguns anos, até que finalmente em 2016 houve um esforço conjunto para acelerar o processo. Um esforço vindo do então presidente Michel Temer e do presidente argentino à época Maurício Macri, numa daquelas situações em que os líderes do Mercosul se alinharam ideologicamente e assim, de fato, agiram em cooperação. Os presidentes pressionaram para que a conclusão das negociações fosse apressada, o que parece ter ajudado, para que após isso, a 10ª e última rodada de negociações foi feita em outubro de 2016, e o acordo firmado finalmente em 28 de junho de 2019. Nesse momento, falta somente a tradução para as línguas dos países da União Europeia e uma revisão jurídica, então o acordo será encaminhado para o Parlamento Europeu e para as casas legislativas dos membros da União Europeia. Até a conclusão, de fato, ainda tem bastante chão, mas a gente já percorreu mais chão até aqui do que nos espera à frente. Mas será que o acordo com a União Europeia vai ser suficiente para criar um incentivo para o Mercosul, para que ele persista no tempo? Afinal, o bloco está estagnado, não avançou muito em integração, suas principais economias não saem de crises econômicas e o desequilíbrio entre os membros desincentiva o maior comprometimento. E quem se beneficia desse desequilíbrio tem pouca vontade de reverter esse quadro. A realidade é que existem dois grandes pontos estruturais que bloquearam o avanço do grupo. O primeiro é a baixa estabilidade de seus membros, algo meio comum na América Latina. Aliás, a segunda é a tendência do protecionismo, que também é um tema comum nos países latino-americanos. Por enquanto, parece pouco provável que o bloco se desmonte, mas esse risco pode crescer se esses problemas não forem pelo menos atenuados e os países membros continuarem se mostrando menos e menos animados em manter essa união no futuro. E o que você acha disso? O acordo com a União Europeia pode trazer de volta o ânimo dos países sul-americanos, mesmo com a própria Europa enfrentando nesse exato momento crises que devem se arrastar ainda por algum tempo? Comente aqui embaixo sobre outros temas que você gostaria de ver abordados aqui no nosso canal. A sua ajuda é essencial para fazer o Manual do Brasil crescer cada vez mais. Por isso, não esquece de dar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar com todos os seus amigos e familiares. Valeu e até o próximo vídeo.